Olha, bem-vindo ao episódio número 3 do Sinai Conexões. É o nosso podcast sobre o mercado imobiliário. E hoje a gente veio falar sobre o evento do Next 2025, um evento que é promovido pela empresa Superlógico, uma empresa de tecnologia do setor imobiliário, uma das maiores empresas de referências do mercado imobiliário e uma parceira estratégica da Sinai. E o Next foi uma ferramenta de network, foi um espaço de troca, mas muito mais do que isso. Nós tivemos o aprendizado e inspiração através de palestras de muito alto desempenho, muito alto nível, né? E a gente trouxe tendência, teve provocações, algumas práticas, insights. E aí a gente teve a oportunidade de levar parte da nossa equipe lá para o Next, em São Paulo, e foi uma oportunidade única para eles trazerem vários tipos de insights, vários tipos de aprendizados, para que eles possam aplicar na imobiliária, no seu dia a dia. Então, antes de a gente começar aqui esse bloco, a gente vai dividir em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, eu vou pedir para os meus convidados se apresentarem, mas antes de vocês se apresentarem, essa apresentação vai ser feita comigo, com o host, sou Marcos Júnior, sou diretor da empresa, diretor comercial, e aqui do meu lado, a Monique Matos, diretora administrativa da empresa, que vai co-hostear comigo aqui esse bate-papo, tá? Então, se apresentem. Bom dia, muito bom dia. Meu nome é Priscila Carla, sou consultora de recursos humanos, atendo empresas a nível Brasil e atualmente eu tenho atendido a Sinai, começamos no ano passado, realizando a implantação de RH, junto com o convite aí que a Monique me presenteou, digamos assim, né? Está sendo um privilégio para mim atuar nesse segmento, abrindo aí, expandindo o meu portfólio de segmentos atendidos. E após a implantação, a gente continuou seguindo com a parte de gestão de pessoas, no qual eu estou responsável até hoje. Muito bem. Bom dia, eu me chamo Camila Mello, eu sou supervisora comercial da Imobiliária Sinai. E para mim foi muito bom estar nesse Nexa, trazendo muitas novidades aí para a gente poder implantar e voar, né, nossa administradora. Bom dia, me chamo Marcele Miranda, sou supervisora do setor administrativo e financeiro do setor de locação da Sinai. Foi bastante proveitoso, né, tá participando do Next, que teve bastante ensinamento lá para a gente poder conseguir colocar em prática e melhorar ainda mais o atendimento, tanto interno quanto externo para o cliente. Isso aí. Bom, então, vocês se apresente, né? Mas já me apresentei. Eu te apresentei, agora você apresenta. Meu nome é Monique, eu sou diretora administrativa e estou um pouco no operacional também lá da Sinai. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Vocês estiveram lá no Next, né, de 2025 e conseguiram entender um pouco mais desse evento que trouxe conteúdo de inovação, conteúdos sobre cultura, liderança. E a gente queria saber qual foi a perspectiva de vocês sobre esse evento. Bom, posso começar? Ai. Bom, eu confesso que eu fiquei surpresa, né? A gente sabe que o segmento imobiliário ele tem ainda um perfil um pouco arcaico em relação à parte de gestão de pessoas. E esse foi um dos assuntos mais falados dentro do Next, né? A parte de cultura organizacional também. Então, me surpreendeu positivamente ver que as empresas estão preocupadas e entendem que o fator humano é extremamente primordial para o sucesso do negócio. Então, assim, foi incrível. Eu tive, assim, duas palavras de 2 palestrantes que marcou muito. E foi no primeiro dia, a palavra da Mônica, que é CEO da Solids, onde ela disse que a liderança ela tem o papel de direcionar os liderados ao objetivo do negócio. E isso faz total sentido. Sem a liderança ali engajada, sem uma liderança influenciadora, sem uma liderança que traz o time para o jogo, é impossível a gente alcançar bons resultados. Então, eu acho que esse foi um insight muito bacana. Tivemos também um insight muito legal do CEO da Pets, que ele traz um contraponto, né, em relação à gestão de pessoas, que é onde você precisa também fazer o escalonamento do setor, né? E para você fazer o escalonamento do setor, fazer ali o setor crescer, você tem que sair da operação. E é um desafio que a gente enfrenta dentro das lideranças, no qual a gente tem trabalhado sobre isso hoje, que é tirar um pouco a liderança da operação
para focar na gestão de pessoas e na gestão de processos. Então, parte também da liderança influenciar, convencer os liderados de que é importante sair um pouco da operação do mão na massa para olhar o setor como um todo, olhar o setor de fora. Então, eu acredito que é nisso que a gente está trabalhando e foi legal, né, Júnior, que a gente pôde validar tudo que a gente vem aplicando hoje com gestão de pessoas, com as lideranças dentro da Sinai. Você concorda comigo? É aí que a grande questão de ter levado toda a equipe é justamente para outras pessoas do mercado falarem o que a gente vem falando para a equipe, né? Então, validar com pessoas de muito alto nível, né? Então, você falou aí CEO da Pets, a gente falou CEO da Solids, né? Que são empresas de muito alto nível, né? Empresas com mais de 1.000, 4.000, 30.000 funcionários, para poder pontuar para a nossa equipe, olha, eles fazem isso, nós somos pequenos, mas a gente tem que fazer isso também, porque senão a gente não vai conseguir se manter no mercado. Mas podemos continuar? Vai, Camila. Quer falar alguma coisa sobre o que vocês acharam? Sua perspectiva, o que você acha que trouxe de um conhecimento ali de valor para você, que você consegue realmente... Nossa, isso aqui abriu minha mente, é uma coisa que eu consigo aplicar já de imediato lá na minha liderança ou no dia a dia. O que me chamou muita atenção num ponto também foi quando, eu não lembro se foi o Rodrigo, eu não lembro quem falou específico. Eles falaram muito sobre a cultura e falaram sobre a equipe, né? E a confiança do liderado com a liderança. E ele juntou a cultura com isso. E aí, como é que faz isso? Só que eles disseram o seguinte, que a cultura, geralmente, quem vai conseguir carregar são os líderes. E os liderados vão mostrar que a gente tem a cultura quando eles confiam. Porque a confiança deles, eles não podem não ter a cultura da gente, porque às vezes realmente nem todo mundo vai conseguir ter. Mas os liderados, os líderes, tem que ter a cultura da empresa. E ela não é ele explicou que ela não é como é que se fala? Um texto ou um discurso bonito. Ela tem que ser praticada diariamente. E aí que eu vou começar... Isso, que eu tenho que começar a pontuar. Se não está tendo confiança, alguma coisa tem que melhorar, porque talvez a cultura não está em mim, que sou hoje do líder da equipe comercial, supervisora. A liderança ela é muito comportamental, né? Que a gente sempre fala. A liderança é o comportamento. Você influencia o comportamento de outras pessoas a partir do que elas observam o seu comportamento. Então, para fortalecer a questão da cultura, a gente tem que realmente aplicar uma liderança comportamental, né? E você, Marcele, o que você pode trazer pra gente? Eu gostei bastante dessa palestra, também não lembro quem foi, mas também assisti essa que a Camila está falando. E foi mais ou menos isso mesmo, assim, colocou bem a questão de, assim, às vezes o liderado... ele não leva muito para si a cultura da empresa, porque para ele é só mais um. Eu sou só mais um aqui. Mas que aí a liderança tem esse papel de tá vivendo a empresa, digamos assim, para poder se fazer de exemplo para o liderado ver, não, olha, se eu for por esse caminho aqui, eu também posso viver a empresa de uma maneira onde eu tenho crescimento dentro da empresa, né? Não sou apenas mais um. Sim. O Werneck, ele chegou a falar que é difícil a cultura ser implantada, né? E ele falou que quando você tem uma empresa que 35% dos colaboradores são engajados, ele chama que é uma empresa de alto engajamento. Ou seja, tem uma ideia da dificuldade, que é isso. Mas fala, Camila. Não, eu ia falar porque tem, você mesmo diz, que geralmente as pessoas ficam ali na média, né? Pra passar, tipo, não é que nem tem um palestrante que falou, eu tô na escola pra aprender ou pra passar de ano? Eu tenho que tirar 7, mas é pra passar ou vou ficar ali no médio? Então, às vezes, o próprio funcionário, se não tem a nossa cultura, não tem essa segurança na gente, ele acaba ficando ali na média. Aí vocês perceberam como é que as palestras sobre liderança, falando em liderança específica, elas se conectam, né? Sim. Porque ela falou justamente da pauta do Paulo Stargini, né? Que é Caveira, que é o capitão do BOP, enfim, e ele fala sobre, né, ser mediano, medíocre, né? Isso. E quanto que isso impacta na cultura, né? E você falou de cultura aqui, falou de cultura lá, como é que isso impacta na cultura da empresa, né?
E é isso mesmo. Agora, vocês estão falando aqui, mas se fosse para poder somatizar essa parte de liderança, qual foi assim o tema que foi mais explosivo, assim, mais impactante para vocês no tema sobre gestão de pessoas? Não estou falando nem de liderança, não, sobre gestão de pessoas. Pode falar, vai lá, Priscila. Bom, eu acredito que você trazer a equipe para dentro do jogo, né? Ser uma pessoa também mais próxima de cada liderado, lidar com o liderado de uma maneira individual, né? Porque cada liderado tem um perfil comportamental, tem os seus interesses próprios sobre a empresa, então é importante também essa liderança ter uma escuta mais ativa, estar atenta aos detalhes, tudo que está acontecendo ali dentro do setor, principalmente as situações que ficam entre linhas, que são imperceptíveis. Então a liderança ela tem esse papel de ver o que ninguém está vendo, de enxergar o que ninguém está enxergando. E ser uma liderança também relacional, né? Eu ouvi muito sobre isso, né? Não só se relacionar com o cliente, mas se relacionar principalmente com o cliente interno, que são as pessoas, né? E é isso que a gente tem focado também ali na Sinai. Cuidar de dentro para fora. É impossível você querer primeiro agradar o cliente externo, sem você atender o cliente interno. Então, o que a gente entende disso? A gente entende que cuidando das pessoas, a gente acredita que essas pessoas, esses liderados, vão entregar um bom atendimento externamente aos nossos clientes, né? E a gente tem focado muito nisso. E um dos papéis, né, principais aí da liderança é focar nesse engajamento dessas pessoas, né, e manter a constância. Eu acho que é o mais difícil, digamos assim, né? Não ser vencido pelo cansaço do dia a dia, pelas situações difíceis, né? Pela resolução de conflitos, que também é importante a liderança ter esse posicionamento no dia a dia, manter a constância, manter ali o seu valor, o seu trabalho, o seu direcionamento das pessoas diariamente. E aí, vocês? O que vocês acharam que foi impactante? Eu acho que mais essa questão, a questão mesmo de a gente estar ali junto com o time e estar incentivando eles a estar sempre melhorando também, estar incentivando para trazer eles para mais perto da gente, que eles ficam mais próximos da gente e acaba facilitando essa comunicação e até mesmo para a gente entender o que está funcionando bem ou não, porque na verdade quem está na linha de frente são eles, né? E vocês acham que vocês vão trazer esse ar lá do Next pra cá, hein, Camila? Pretendemos. Se esforçar bastante, assim, vocês estão falando de que tudo que vocês falaram, que nem ela falou muito sobre o relacionamento, né? Eu fiquei também impactada com eu não lembro também o nome, que ele fez aquele maior, ele administrava aquele maior prédio de Dubai. Burj Khalifa. E aí ele diz que isso não é uma liderança, não é uma comunidade. Então, liderar para ele é cuidar de uma comunidade. Ele traz uma visão de relacionamento, não somente de, tipo, dar ordem, mandar, desmandar ou demitir. Porque a intenção nunca é demissão, é sempre realmente trazer a pessoa para perto, impulsionar. Por isso que a gente está aqui. Não é somente falar, faz isso, faz aquilo. É gerar pessoas que substituem a gente e assim escalonar o futuro, o que a pessoa deseja, ou se deseja com a gente ou não, mas que seja com nós que a gente, né? E mostrar também o propósito daquilo que ela está fazendo, Tá né? Não ser algo totalmente técnico, Isso mas aí. intencional, né? A gente sempre fala que o grande objetivo da Sinai é apresentar ali, oferecer mecanismos e oportunidades da vida adulta, né? Que qual é a primeira conquista da vida adulta? Geralmente é a casa própria, né? Seja no formato de aluguel, de locação ou de compra e venda. E geralmente, quando a gente chega à vida adulta, o ser humano, a melhor e a principal conquista dele é o lar. Então, a gente tenta implantar isso dentro da mente dos colaboradores para que eles sempre cheguem à empresa com esse propósito. Eu vou realizar um sonho, que é oferecer ali um lar para aquela pessoa. Então, tem um propósito maior e esse propósito está muito ligado também ao objetivo de cada liderado. Eu queria direcionar aqui uma pergunta para a Marcele, que eu acho que ela vai ter mais um repertório para responder sobre isso. Qual foi o impacto da implantação da tecnologia nos seus processos internos? Você vem de 2012, né? Aí era um sistema ainda muito antigo, com os processos muito manualizados, e a gente tem essa virada de chave, né?
A gente tem investido muito em tecnologia para dar suporte para o operacional de vocês. E qual é o impacto que você viu nesse investimento de tecnologia que a gente tem feito lá na Sinai e o impacto disso também no trabalho de vocês? É bem promissor, né, digamos assim, porque realmente tem facilitado muito o nosso trabalho. A gente já diminuiu bastante o tempo de cada processo, porque tinham coisas que a gente demorava ali 40, 50 minutos para fazer, que hoje você faz em menos de 10. Então, assim, esse investimento em tecnologia facilita o nosso trabalho, porque como a gente tem muitos processos, são várias coisinhas dentro de cada processo, né, de cada demanda, e você ter a tecnologia a seu favor, isso acaba facilitando, porque a gente acaba diminuindo principalmente o tempo em que a gente vai gastar numa coisa técnica e consegue ter um maior tempo para o relacionamento com o cliente, que a gente acaba tendo mais tempo para conversar com o cliente, ir atrás do cliente, saber o que está bom, o que está ruim, justamente porque você não fica tanto tempo preso no operacional. Bacana. Ali no Next, né, o que a gente teve de bastante impacto, né, eu acho assim, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso, né. O que eu tirei, assim, eu gosto de pegar os eventos e falar assim, cara, eu vou pegar esse evento e vou falar assim, qual foi o resumo desse evento, né? E o evento do Next, ele me deu 2 palavras. A primeira palavra foi cultura, né? Em todos palestras sobre gestão de pessoa, gestão de processo, estava ligado à cultura, até porque a gente trabalha com a tríade, né? Tecnologia, processos e pessoas. Né? E aí a gente também teve um outro tema muito recorrente que foi a inovação, né? Inovação principalmente com a aplicação de inteligência artificial, que a gente também vem trazendo isso para a empresa e tudo mais, né? Ainda um pouco tímida, a gente está usando em alguns pontos, mas a gente pretende até aumentar mais, e isso também, a inovação foi algo muito forte, né? Então assim, Camila, o que você viu lá de inovação que tu falou assim, pô, isso aqui acho que vai ser legal pra gente? Tem muita coisa, né? Porque eles trouxeram muitas coisas também que ainda não são aplicadas aqui. Assim, o legal do que você falou das 3 coisas que você mais chamou a atenção, o legal foi que a gente realmente, depois passando pelo Nexus, a gente entende que as inteligências artificiais não vieram para tirar o emprego de ninguém. Elas vieram para que a gente tenha a cultura, ter o relacionamento e tirar tudo o operacional que a gente estaria perdendo tempo dali. Então, essa ideia de que, olha, chegou a Laís na nossa empresa e aí ninguém mais vai ter mais atendente. Não, pelo ao contrário, é para que a gente possa realmente trazer mais isso e conseguir gerar mesmo, mas para fazer A ideia é gerar mais valor impactante ao cliente. Isso, ao cliente e às pessoas, que a pessoa fala assim, olha, eu sou capaz hoje de... O que eu não dava tempo? Não tinha tempo para fazer isso aqui. Hoje eu posso fazer aquilo com mais perfeição, entendeu? E trazer, eu esqueci como é que se fala aquela palavra, de a gente subir mais as pessoas, conseguir que elas, que nem a gente, saia do operacional um pouco para fazer a gestão de pessoas. Aumentar o nível então, das vou pessoas, conseguir. né? Então, ela veio para isso. Assim, quem pense hoje que a IA veio para poder tirar o emprego de vocês, não. Use ela como para poder aumentar o nível do seu favor do seu trabalho. Isso foi muito legal, juntando tudo do Nexus, assim, tudo das palestras, você consegue chegar nesse pensamento. Foi que eu cheguei pra mim, né, na realidade. Teve bastante coisa interessante sobre a inteligência artificial, a maneira de como usar, o quanto que ela pode ajudar a gente, não só dentro da imobiliária, como fora também, as questões de gestão de condomínio e tudo, como que o síndico pode usar, e até mesmo dono de imóvel. Então, assim, acho que a inteligência artificial veio... E a inovação no mundo do RH? Tu acha que teve muita coisa? Olha, eu acho que o mais importante é você fazer o básico bem feito, né? Não adianta você ficar inventando muita coisa se você não está fazendo o básico bem feito, né? Então, tá sempre mais próximo das pessoas. Eu acho que essa é a questão principal, né? Ser focada ali mesmo em cada colaborador, ouvir ele individualmente. Eu acho que esse é a questão maior, né? E avaliar também a questão do perfil comportamental das pessoas, né? Antigamente você se mantinha na empresa por muito tempo pelo tempo de experiência, pela competência técnica, e hoje em dia teve uma inversão desse valor, digamos assim, agregado na pessoa. A gente acredita que a avaliação comportamental ela está mais sobressaindo, ela sobressai a técnica.
Entendi. Que a técnica você consegue treinar, né? Com o passar do tempo, a pessoa exercitando muito aquela atividade, ela fica craque, ela fica afiada naquela atividade. Agora, a parte comportamental, ela é inerente do ser humano. Ou a pessoa tem, ou ela não tem, ou ela precisa se autodesenvolver, e aí só depende exclusivamente dela. Isso aí é um tema complexo, né? Porque, Sim. na realidade, o comportamento ele é uma coisa subjetiva, porque também depende da empresa, né? Porque tem empresas que atendem certo tipo de comportamento, né? Querem Sim. certo tipo de Vai do comportamento. Tem fit empresa... cultural também da empresa, né? Tem empresa que não Exatamente. valoriza tanto essa questão do comportamento. Exatamente. Né? Você fez ali o que precisa ser feito, entregou, entre aspas, de qualquer forma, é o suficiente. Já não é o nosso caso. É porque a cultura, tem gente que fala assim, eu não tenho cultura. Sempre tem. Porque se Sempre não tem. tem, alguém... A cultura, ela existe, ela é inerente, Sim, né? sim. Ela é um ser vivo, né? Ela tá ali. E aí isso vai, né, o que todo mundo falou lá, vai estar na sua casa, né? Vai estar em qualquer lugar. Existe uma cultura que vai ser aplicada e essa cultura vai estar lá, né? E a maneira como as pessoas identificam a empresa, né? A empresa tal tem tal jeito de ser. Olha, não vai naquela empresa ali não, porque eles têm tal mania. Então, assim, o cliente também observa, Ele né? observa essa questão cultural, assim, de longe. Lá no nosso salão, por exemplo, né, a gente vê que o cliente está observando o jeito que a gente trata o colaborador, né, o ambiente, o espaço que a gente oferece. Com certeza. Então, tudo isso conta. Agora, posso falar aqui uma coisa que eu acho que seria legal de falar? G20 Imob. O prêmio, é um prêmio que a gente ganhou lá, né? É um destaque pra gente. A gente ganhou em 6º lugar, né? Das 20 imobiliárias que tem mais engajamento com a Superlógica no Brasil. São mais de 2.000 imobiliárias, né? E a gente foi lá e conseguimos o 6º lugar, que é uma surpresa pra gente. A gente não esperava que fosse até 6º lugar. E eu queria saber o seguinte, de vocês aqui, quero que eu comece aqui a Monique falando, como é que você acha que a gente chegou a esse ponto? A gente teve essa pergunta, né, feita lá na entrevista com o pessoal do evento do Next, e ele perguntou o que a gente diria para quem está chegando e para quem já chegou no pódio. Primeiramente, eu acho que o mais difícil é você manter, né? Você chegar, às vezes você consegue chegar, porque você está muito empenhado em alcançar algum pódio, algum local, mas você manter o nível alto, manter o cinturão, né, do Superlógica, é muito mais difícil, porque a gente agora, além de ter que manter o alto nível do nosso trabalho, a gente precisa agora, óbvio que a gente quer outros locais, né? Você já alcancei 6º, agora eu quero 5º, o 4º, 3º, 1º. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil que trouxe a gente aqui, eu acho que foi, que eu falei também pra ele, que é o trabalho bem feito, né? A consistência do trabalho bem feito. Então, não é você fazer um trabalho bem feito um dia só. É todo dia você ter a entrega de um trabalho bem feito, de um trabalho olhando para o cliente. A gente já tinha reformulado a Sinai para trazer esse olhar para o cliente. A gente já vem empenhando isso já há mais de 2 anos. Então, a gente colheu agora o resultado do trabalho e da consistência de um trabalho bem feito, que não é uma coisa de um dia para a noite. Nada você vai conseguir instantaneamente. Então, você precisa ali insistir, né? Em todos os dias você fazer a melhor entrega que você possa fazer. É resiliência. Resiliência é o nome. E o que vocês acham? Como é que foi? Vamos lá, melhor. Como é que foi subir no palco? Nervoso. Foi literalmente o trabalho devolve, assim. Foi realmente o que a gente vem fazendo, que a gente vem mudando, conserta ali, muda aqui. Quando a gente vê isso em Saber mãos, que tá né? dando resultado, que o nosso trabalho é, tá trazendo um vê lá, certo toda vez resultado. que a gente passa lá pela recepção, a gente vai olhar e falar, olha, tá funcionando. Ó, funcionou, subimos mais um. Era no 7º, agora 6º, vamos pegar o primeiro. Então é assim, é ter a certeza do que a gente tá fazendo em um troféu, né? Representando um troféu. Acho que ratifica o trabalho de vocês Isso. lá, né? De toda a equipe, né? Todo cliente que chega lá, a gente vai mostrar lá, ó. Não, e porque isso eu cheguei a falar pra vocês que acho que tem que ser colocado que é da equipe toda, porque se a pessoa tem que estar junto daquele projeto, né? O trabalho bem feito é o trabalho do coletivo. Do coletivo, Sim. Exatamente. Isso é da galera mesmo que tá E ali. até, principalmente, até mesmo do pessoal que fica ali de cara na operação, né? Porque é o pessoal que realmente tá ali de frente, de contato com o cliente, de frente né? com o cliente e tudo. Então, é
é mais até da galerinha ali do operacional em si, do que até mesmo da gente que fica aqui mais controlando. Eles que botam a cara na frente. E o pior de tudo disso, gente, é que aí a gente aumenta o nosso sarrafo e aí aumenta as Foi o que cobranças. Eu falei, Exatamente. Quando Não tem decide jeito, logo, entendeu? Mas essa é a intenção. Se a gente quer crescer, a gente precisa focar ali. Acaba que é lógico que o cliente, ele agora, ele tem, né? Toda vez que a gente aplica uma situação na nossa empresa, a gente vai aumentando o sarrafo, né? Foi quando a gente aplicou a inteligência artificial no pré-atendimento, né? Agora a gente atende muito rápido, aí o cliente, ele quer sempre muito rápido, né? Então a gente vai aumentando o sarrafo, vai ficando muito mais, vamos dizer, especialista, muito melhor no processo, a cobrança, por incrível que pareça, aumenta, né? Precisar de mais prateleiras. Exatamente, vou botar mais E agora, prateleiras. a equipe vai falar, agora eu sou G22 vezes e ainda sou... GPTW. GPTW. Porque esse é o segundo troféu nosso, né? Isso é importante falar, esse não é o primeiro. Agora, assim, o que a gente tem que fazer? O que a gente está no nosso projeto, no nosso mapa, para a gente manter a posição e, quiçá, subir nesse processo, nesse projeto? Ainda não desenhei meu mapa. Tá Muita fresco ainda, coisa. né? A gente ainda Muita tem que coisa. passar pro Tô papel passando muita por- coisa que ainda tá aqui na cabeça. Camila, depois do Next, a gente vai reformular o mapa dela. Olha, depois que o Werneck falou que a gente tem que ser especialista na selva, aquele moço lá só sobreviveu lá, porque ele só conhecia a selva, eu já vou falar, você é especialista aí. Tem que... Ah, tá. Ele falou do caso Isso. do general do Vietnã, né? Isso. E ele... O único Porque que os se- Vietnãs... O Vietnã, né? Os Vietcong ganharam dos americanos, né? E aí ele... Na verdade é um livro da Nike, né? E a Nike... ele fala que ele teve contato com esse general e ele perguntou como é que você ganhou a maior potência americana, a maior potência do mundo, né? E ali ele fala que foi porque ele Conhecendo sabia o terreno. muito, tinha muito conhecimento do terreno da selva, né? Isso. Que ele estava. Então, é aquele conhecimento de nicho, aquele conhecimento de mercado, que a gente está trazendo isso para os nossos funcionários, né? A gente acha isso muito importante, né? Mas e aí, Priscila, quais são os mapas para a gente poder agora subir Medo mais? do RH. Medo. Bom, a gente vai dar continuidade no trabalho que a gente tem feito aí desde o ano passado, incentivando que o colaborador tenha um interesse genuíno pelo negócio. Isso também é muito importante, né? Que ele entenda todas as camadas que envolvem ali o negócio. Não somente uma atividade meramente administrativa, mas todos os impactos das ações dele sobre o negócio, né? Principalmente focando nessa questão comportamental que dita tudo. E vamos para cima, né? Desenvolver ainda mais os nossos liderados, caso surjam outras oportunidades internamente de crescimento, a gente já ter essas pessoas pré-preparadas, digamos assim, para ser sucessores, por que não, né? Camila, Marcele, digamos que pode acontecer de ter outras oportunidades para subir aí hierarquicamente. A gente precisa ter essas pessoas internamente preparadas, é muito importante, já que elas estão já inseridas no negócio. Então é importante que a liderança ela precisa ser ali o papel primordial do desenvolvimento. O RH ela está aqui para apoiar, eu estou aqui para apoiar os líderes, mas eu dependo exclusivamente deles. Sem as lideranças engajadas, vai ficar bem difícil a gente conseguir desenvolver o time. Então, conto com vocês duas, com o Douglas, com a nossa Dani que está lá fora. Então, assim, eu tô aqui para atender vocês, para auxiliar vocês da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que a gente vai continuar colhendo, né? Nós temos Bons ainda mais frutos. 4 meses pela frente, né, Priscila? A gente já tem algumas coisas aí mapeadas que a gente já queria trazer. A gente trouxe algumas novidades, né, para Sinai, que era o Guia da Alma, que era a plataforma Sim. para trazer ali uma Benefício. plataforma de benefício de saúde mental. Que vai contribuir com a consultas, NR1, né? Isso aí. Esse pra- papel com preventivo, psicólogos né? pro pessoal. Então, a gente, óbvio, tá sempre com esse olhar, né, para dentro, não só para fora para o cliente, mas Sim. também para dentro. E a gente já tem mapeado algumas coisas que a gente queria trazer, a gente está pesquisando ainda uma plataforma de engajamento, vamos ver aí se nesses 4 meses a gente consegue desenvolver com alguma plataforma que possa
melhorar o engajamento, metas, e é o projeto que a gente tem aí para até o final do ano, né? A gente botou no nosso mapa aí, né, 2 anos nós estamos quase na metade desse período, né, de crescimento e amadurecimento desse projeto, né, esse projeto que tem menos de um ano, né, no ano passado que a gente mudou, né, foi ano passado, né, foi em março, não estou lembrado. Foi em março. Você começou ano passado, Sim, foi foi em isso? março. Então, foi em março, a gente fez uma grande reunião, acho que em fevereiro, março, não lembro bem, e a gente está com esse projeto, e esse projeto agora é o crescimento e futuramente a expansão. Então eu vou precisar de lideranças nesse projeto, entendeu? Sim. Então, e aí não tem como a gente fazer isso sem boas lideranças, porque a gente tem que andar calçado aí para frente, né? Bom, eu gostaria de... Você tem mais alguma coisa para falar sobre a questão Nexus? Eu queria, assim, a gente falou de liderança, a gente falou de inovação, inteligência artificial. Agora, em específico, por exemplo, na área comercial, você viu alguma coisa interessante em relação à questão comercial, à questão de desenvolvimento da parte de processos comerciais? Bom, porque na maioria das coisas que a gente vê, a gente fala muito sobre a gestão das pessoas, de estar ali com a equipe e tudo mais, né? E que a gente acabou até de falar, do Werneck, que ele diz que a gente ali no comercial, a gente precisa ter as pessoas que realmente precisam ter esse relacionamento com o cliente, entender onde o cliente está, não somente vir com aquilo que o cliente deseja, mas sempre estar antes, né? Sempre estar um passo à frente dos nossos clientes, sempre estar oferecendo tudo que a gente tem, porque a gente busca tantas coisas para quando a gente não oferece, entendeu? Então, assim, pro comercial, as meninas que estão me ouvindo, entendeu? Se prepare, porque assim, a gente vai vir com muito isso, assim, tá sempre à frente. Não só entregar só a média, e se entregar por inteiro, realmente, porque a gente tem todas as ferramentas que vocês sempre disponibilizam pra gente, muitas coisas, só basta mesmo a gente se dedicar e encarar isso. A gente tem que focar no relacionamento, né? Isso. Porque teve lá uma palestra do Sidenir, né? Que ele falou novamente sobre a gente ser uma empresa de relacionamento. Eu acredito que toda empresa é empresa de relacionamento. Se as pessoas focarem muito nessa questão do relacionamento, com certeza eles vão voar bastante nessa parte, né? Porque tecnologia, tudo isso é muito legal, mas o relacionamento ele está muito voltado. Inclusive teve uma palestra sobre vendas, né? Que a Hubify, que é uma das maiores CRMs do mundo, falou que 63% das pessoas ainda fecham o negócio pessoalmente. Ou seja, que necessitam lá. Mas houve uma mudança de mentalidade dessas pessoas por causa da tecnologia. Né? E você, Marcelo, tu acha que vai ter algum impacto no administrativo? Você teve algum impacto ali? Acho que sim, acho que tanto a questão de novas plataformas e bastante coisa que a gente viu lá para a questão operacional, né, questão mesmo de atuar dentro do sistema com algumas formas diferenciadas, mas também com as pessoas, até mesmo teve palestra falando sobre qual a importância também de estar unificado o comercial com o administrativo. Exatamente. Porque, na verdade, é tudo uma coisa só. Podem então, dar as assim, mãos aí, eles vocês precisam entregar redondo. Vocês de viram uma certa que não forma é um redondinho. problema. Olha só, não é um problema de Não, imobiliária, essa não, tá? empresa. Não, Isso é um nosso. problema de A equipe, geral. tô qualquer assistindo. empresa. Sim. O comercial briga com o administrativo. Sim. Sim. Porque o comercial quer fechar o negócio, o administrativo às vezes pega um negócio meio quadrado, né? E aí fala, exatamente. negócio quadrado, vem E pra cá. sobra pra mim? Eu fiz uma promessa, Exatamente. eu fiz uma promessa. Verdade. Entendeu? E isso é uma coisa que é bacana vocês terem ideia, porque vocês viram lá que isso Que acontece não é em tudo problema quanto é lugar. exclusivo nosso, É, é em todo não lugar. Então, assim, de repente trabalhar junto as duas equipes pra gente poder tentar entregar o mais redondo possível. É o comercial passar pra gente redondo, a gente devolver redondo, e se for o caso, sempre que precisar de ajuda, tá disponível a estar auxiliando o outro pra gente poder entregar o melhor, porque na verdade o foco principal é o bem-estar do cliente. Então, a gente tem que trabalhar bem os setores unificados para a gente entregar o melhor para o cliente. Legal essa fala, porque isso dá mais embasamento de que não existe o meu setor e o seu setor. Sim. É a Sinai. A gente tem que sempre pensar dessa forma, né?
E o Sidney, ele até fez uma palestra que ele falou, uma parte que ele falou, que não existe, tipo, comercial, administrativo, supervisor. Ele diz que todo mundo é relacionamento. E aí ele faz, a gente tem a nossa marca, que é a nossa imobiliária, e não tem, eu sou supervisora, eu sou só atendente, eu sou só a pessoa que faço vistoria, não. Eu sou o relacionamento. Justamente por essa Na integração. nossa empresa, todo mundo faz relacionamento. É o Eu já expliquei isso para relacionamento. vocês, eu já falei até que nós fizemos um treinamento onde a equipe do financeiro, que não atende praticamente ninguém, Mas precisa fez o fazer. treinamento de atendimento. Por quê? Porque ele vai relacionar, sabe com o quê? Com um fornecedor, com uma outra administradora, com um fornecedor de, sei lá, de qualquer outro campo. E aí, esse cara do back-office, que está ali no administrativo, ele não pode fugir do nosso padrão de atendimento, mesmo que seja um atendimento coligado, ou seja, não é o nosso stakeholder, ou seja, não é o nosso cliente final, mas Os ele... prestadores também são ali nossos clientes. eles estão ali, né? Indiretamente, é o cliente Indiretamente, indireto, né? E a gente tem que ter muito bem isso, porque muitas das vezes uma pessoa que está comprando, eu, por exemplo, eu faço compra de material de escritório. De repente, da maneira que eu estou comprando do material de escritório de uma empresa, o dono daquela empresa está vendo essa... Da maneira que você está atendendo ali, né? Falando essa com eles, relação, comunicando. ele vai falar, pô, essa empresa aqui é diferenciada, deixa eu conversar com Exatamente. eles. E às vezes ele pode fazer negócio com a gente no outro lado, não só de eu estar comprando. Então isso é E importante. tem aquela questão, né, Júnior? A Sinai hoje ela é muito ampla, ela tem 3 verticais, né? Administração de condomínios, compra e venda de imóveis e locação de imóveis. E a gente tem vários cases de um cliente que vai muda para pro uma outro. outra vertical. Então é impossível a gente querer separar o meu setor, o seu setor. Não. Uma hora, em algum momento, aquele cliente que a gente está oferecendo uma prestação de serviço dele no administrativo, ele pode vir a passar para o vendas. Ou ele pode ir para o condomínio também. Então, a gente sempre tem que pensar num todo, nos impactos que vão surgir ali. Né, Monique? Né? E a questão do posicionamento da Sinai em relação a isso tem sido muito feito pela Monique, né? Que está nesse mapa aí para poder fazer esse trabalho em relação a essa questão da parte administrativa, operacional, né? Puxando nossa orelha todo dia. Nós vamos trabalho aí de mapeamento, né, dos processos, para a gente tentar enxugar o máximo possível, ver ali os pontos de contato, o que está falhando no processo que causa um gargalo lá às vezes bate no comercial, às vezes gargalo bate no financeiro. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento para entender o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, que acaba causando um impacto, que no caso o impacto sempre acaba no cliente. Sim. Então, a gente está com esse trabalho aí para desenvolver por mais uns 2 meses. A gente, mais 2 meses, mas a gente vai ficar constante, né? O cliente muda, as coisas mudam Sempre tem e coisa a para gente melhorar. sempre vai ter Um coisa para processo ele melhorar. nunca é fixo, né? Ele tem que sempre ser revisado. Então, assim, o nosso impacto aqui, como um dos valores da empresa, é o foco no cliente. Então, tudo isso que a gente está fazendo, muitas das vezes, mas o cara está fazendo isso tudo para quê? Para que a gente possa mudar a mentalidade de vocês, que vocês possam entender e sentir mais os nossos valores que a gente está trazendo para a empresa e levar vocês para aquele ambiente. Eu acho que isso traz esse ar desses valores. Para trazer para dentro da nossa empresa esses valores que são muito inerentes para a gente mudar e o foco que a gente está tendo, né? Esses processos vão ser mudados constantemente para justamente a gente, lá no final, ter um impacto muito positivo para o nosso cliente. Como você fala, o sentimento de dono. É isso que a gente aí. precisa ter. É o dono moral, né? Vamos todo mundo torcer pelo time Sinai. E complementando também, né, Júnior? Eu acho que a Sinai ela teve uma transformação gigante em relação ao posicionamento das lideranças, né? Então eu acredito que esse evento serviu para dar um choque de realidade, vamos ser sinceros, né? Mostrar, olha a responsabilidade que vocês têm hoje perante ao negócio, né? Então, até porque a Camila e a Marcele têm bastante tempo de empresa, então acredito que a realidade que elas viveram há anos atrás, né? 10 anos, Marcele? 13. 13 anos, só 13 anos. Há 13 anos atrás, hoje é uma realidade bem diferente. Né? E aí você precisa ser muito adaptativo, ter essa flexibilidade e entender, olha, nós temos novas estratégias. Você vai vir junto com a gente?
É isso aí. Isso fica esse recado aí. Esse recado é o nosso... recado da RH. O recado está dado Pode aí. chegar. Muitos dos nossos funcionários estão assistindo a gente. Muita gente está vendo o que a gente está mudando. Está trazendo um pouquinho de bastidor, né? Sim. Para os nossos clientes verem o que a gente está fazendo. E é isso, gente. Nós vamos encerrar agora o primeiro bloco e vamos trazer um segundo bloco com a segunda equipe que foi com a gente, né? Para falar um pouquinho mais do que eles viram lá também, No tá? próximo bloco temos Douglas, da compra e venda, Daniele do condomínio e a Fabiane também lá do setor de condomínio. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.